Olá, tudo bem? Que Deus possa estar nos abençoando. Cada vez que eu tenho a oportunidade de gravar um vídeo, de falar um pouco acerca do Evangelho de Cristo, a minha alma fica muito alegre, porque é um pedido de Jesus que nós fôssemos por todo mundo e pregássemos o Evangelho a toda criatura. Mas para pregar o Evangelho, a gente tem que saber o que é o Evangelho. E aqui nós temos uma Bíblia. A Bíblia contém o Evangelho, mas a Bíblia toda, ela não é o Evangelho. O Evangelho, ele é a vida de Cristo, é o próprio Cristo, é as palavras de Cristo, é tudo aquilo que Cristo fez por nós e que faz por nós. E tudo aquilo que Cristo é, e tudo aquilo que Cristo foi, e tudo aquilo que Cristo será por nós. E o bom de tudo isso é que tudo que Ele fez, Ele realmente fez por nós. É caso pensado, não é consequência, né? E aí ele começa a falar muito mais da parte espiritual. São 4 visões diferentes, a gente poderia colocar como 4 pessoas que viram o mesmo objeto, mas de 4 ângulos diferentes. E esses ângulos se complementam. E esses ângulos, eles têm uma razão de ser. Né? Você lendo, você consegue entender que tem uma linguagem que se repete, ou às vezes a ausência de alguns fatos. Mas é interessante que tem o ensinamento de Jesus, o que Jesus fala, né? Que seria a graça. E aí sim, isso que Jesus fala é muito importante, porque ninguém falou como ele falou. Só que falar uma coisa nova, necessariamente não quer dizer que eu vou acreditar. Só que quando ele fala essa coisa nova, ele faz algo que ninguém pode fazer. Aí as pessoas começam a ter medo. Peraí, quem é esse cara? O que é ele, né? Ele é um profeta? Ele é Elias? Quem é ele? Ele é o Messias? Não, o Messias vem para ser rei. O Messias será rei de Israel. Jesus falou que o reino dele não é desse mundo, então talvez ele não seja o Messias. Mas ao partir de que você começa a andar e a ouvir e a ver os sinais, e aí você começa a ver, peraí, mas realmente Jesus não quis se apresentar como Messias, talvez sabe por quê? Porque ele é mais que Messias. As escrituras não davam conta de que realmente ele é filho do Altíssimo. E isso é lindo, né? Quando Jesus é apresentado como filho de Deus. E a gente começa a ver que pessoas acreditaram em Jesus e pessoas não acreditaram em Jesus. As pessoas que acreditaram em Jesus, elas tinham um perfil. Elas não eram os grandes religiosos da época. E elas não eram aqueles que dominavam a interpretação da Bíblia. Tirando esses, todos tiveram oportunidade de crer em Jesus. Herodes queria ouvir Jesus, Pilatos queria ouvir Jesus, ficou numa situação difícil, lavou até as mãos. Os centuriões romanos, os soldados romanos foram até João Batista para serem batizados. Então havia muita questão tensa. Mas 2 grupos não quiseram saber de Jesus. Fariseus. E nem todos os fariseus, digamos que uma grande maioria dos fariseus, porque eles eram legalistas, eles não faziam aquilo que eles cobravam das pessoas. Qualquer semelhança com o dia de hoje é mera coincidência. E os outros, os que interpretavam a lei, os intérpretes, os escribas. Né? Ser escriba numa terra de analfabetos. Em terra de céu, quem tem olho é rei. Em terra de analfabeto, quem sabe ler e escrever também é rei. Então, os escribas, os intérpretes da lei, os fariseus, eles realmente rejeitaram Jesus. Uma das rejeições mais fortes contra Jesus foi o sábado. Jesus não guardava um dos maiores patamares da lei, o sábado. E até hoje, quando a mudança, né, que se adora no domingo, foi bem aceita na cristandade exatamente porque eles já eram execrados por causa do sábado. Agora, há uma outra parte que era difícil, que é o perdão de pecados. Ninguém pode perdoar pecados senão Deus.
Então, Jesus vem e perdoa pecados. E agora? O que eu sou? Eu sou. E aí você começa a ver, peraí, Jesus é Deus, ele está se apresentando como Deus. Isso é blasfêmia, isso não é só problema de pecado. Isso é blasfêmia. Isso é pegar a religião que a gente está seguindo e jogar fora. Deus não tem filho. E muita gente acredita nisso até hoje. Até cristãos seguem Jesus, mas ele não é filho de Deus. E a proposta de Cristo para nós, ela é bem clara. Ele veio buscar e salvar o perdido. São não precisa de médico, só enfermo. Então, se reconhecer enfermo é o primeiro passo. Se reconhecer enfermo de verdade. Conheci uma pessoa que ela falou, mas Jesus me salvou da incredulidade. Eu não acreditava, agora eu acredito. Eu falei, querido, Jesus te salvou de pecado. Não, pecado. Pecado. Não tem pecado. Eu não minto. Eu não roubo. Eu não mato. E as outras coisas nem preciso falar, que eu não faço nada daquilo. Eu falei, querida, sinto lhe dizer, Jesus veio só buscar o perdido. Os sãos não precisam de remédio, e sim os doentes. Então a gente vê o Evangelho sendo apresentado aos perdidos. E a todos eles. Na época de Jesus, Jesus se apresentou aos perdidos de alma, aos perdidos de caráter, aos perdidos na enfermidade, aos perdidos na escravidão. Ninguém ficou fora. Todo tipo de perdição, Jesus acolheu. E isso que a gente ama, que eu amo no Evangelho de Jesus. Jesus é para todo homem, em todo mundo. Mas é importante que cada homem conheça o Evangelho todo. Por isso eu tenho feito esses vídeos, para que possamos entender quem é Jesus, o que é o Evangelho, o que é a boa notícia, quais são as palavras. As boas notícias vinham, né? Em Mateus elas começam no capítulo 5. Acho que é muito interessante essa disposição de Mateus em fazer de uma forma mais sequencial, porque aí você tem o capítulo 5 completo, capítulo 6 completo, capítulo 7 completo, e aí você tem um resumo das mensagens de Jesus, dos principais fundamentos do Evangelho de Jesus. E a partir disso, dessa palavra dita, que vai cumprir a lei, ele não revoga a lei, ele cumpre a lei, e ele também espera isso de nós, que a gente cumpra a lei em Cristo. Ele vai então fazer os sinais e vai selar com o poder divino o seu Evangelho. E ele então faz surdo ouvir, faz cego de nascença enxergar, faz paralítico de 36 anos, paralisado, andar, sem fisioterapia. Ele sai levantando com força, pega o seu leito e anda. Ele faz leprosos ficarem com a pele limpa. E não somente um, mas vários, ao ponto de uma vez, 10 leprosos de uma única vez foram purificados. Apenas um voltou para agradecer. E nem era judeu, era samaritano. E Jesus então se apresenta também para pessoas de diferentes nações. Mas, voltando ainda aos milagres, ao poder que selava as palavras de Jesus, a autoridade que ele tinha na palavra, vem esse poder dizendo, este é o meu filho amado, em quem minha alma se satisfaz. Essas palavras de Deus vinham acima de um selo, colocando ali que não era só cego, paralítico, coxo e leproso. Ele ressuscita uma menina. Ele ressuscita um menino. Ele ressuscita Lázaro. E ele promete, eu vou ser morto, eu vou entregar a minha vida por vocês, mas eu vou ressuscitar em 3 dias. Jesus então, em 3 dias, para que todos saibam que ele estava morto de verdade, então ele volta. E para que todos saibam que ele estava morto de verdade, ele diz, coloque a sua mão nas minhas feridas. Ele tinha a marca dos cravos, ele tinha a marca da lança.
Então Jesus tinha todo o poder sobre a vida e sobre a morte. E ainda tinha poder sobre os elementos, sobre o mar e o vento. E ainda tinha o poder da multiplicação dos pães. E nesse ponto eu acho lindo, porque pode ter sido uma multiplicação de consciência. Porque o que é mais difícil? Fazer aparecer pão do nada, multiplicar um pão, um pedacinho do pão virar um pão grande, que muito se assemelha à mágica, né? Mas tudo bem, tá valendo, a pessoa estava com fome. Agora, ou transformar a consciência de um judeu, a consciência de um homem, que tinha comida e não queria repartir. Jesus pega a comida de uma criança, levanta aos céus, consagra, agradece e distribui. E ao fazer isso, talvez houve um constrangimento. E as pessoas começaram a tirar das suas vestes, bem parecidas com a que eu estou hoje, né? Tirar das suas vestes aquilo que eles traziam. Raramente alguém saía de casa sem levar uma comidinha para a viagem. Ainda mais se é gordinho igual eu, sempre leva uma comidinha. E aí você tem, então, uma mudança de consciência, cada um tirando do seu e dividindo, compartilhando, possa ter tido um milagre. Por que eu afirmo isso? Por que eu gosto tanto dessa interpretação bíblica? Porque no texto não traz a palavra multiplicação. E eles foram lá, né, o Novo Testamento foi escrito em grego. E a Grécia é o berço também da matemática. Não sabe o que é multiplicação? Tem o termo multiplicação? E tem o termo multiplicação no texto? A palavra multiplicação não está no texto. Diz apenas que Jesus alimenta uma multidão. E eu acho que o grande milagre não é fazer aparecer pão do nada. O grande milagre é transformar o nosso coração ao ponto de repartir o que temos. Mas não tem problema. Você é livre, como eu sou livre, para ler a Bíblia e ter a base firme da nossa fé. Mas encerrando essa passagem, né, de falar do Evangelho, de como a Bíblia precisa ser lida, né? Houve uma preparação no Antigo Testamento apontando para Jesus. Jesus veio, viveu, nasceu, morreu e ressuscitou. E depois continua a igreja e até o final dos tempos com as visões de João. Mas Jesus já tinha colocado o fim dentro da sua mensagem. Ele já tem ali, ele diz que não tem problema. Podem pensar, podem falar, mas eu voltarei. E aí é uma questão muito simples. Acreditar ou não. Como toda história, você pode acreditar em partes da história? Pode. Pode não acreditar em outras? Pode. Mas quando Jesus começa a ser real para você, ele é uma pessoa. E ele se revela. Mesmo com a promessa do Espírito Santo, Jesus também se revela. Jesus começa então a estar conosco, a falar conosco, a nos conduzir a toda a verdade. O Espírito Santo começa a tocar no nosso coração e conseguimos entender a verdade. E mesmo aqueles que não têm a Escritura física na mão, quando eles começam a tomar decisões por Jesus, a vida dele não é a mesma. E essa mudança, todas as pessoas sabem, porque é onde Jesus apresenta o reino. O reino de Deus é como se fosse um fermento, que uma pequena quantidade que aquela mulher coloca na massa e então ela deixa. E passado o tempo, leveda toda a massa. Nós também somos assim. Quando o Evangelho do Senhor entra em nós, um problema que você não entendeu ele todo, mas ele vai crescendo dentro de nós. Agora, se o que entrou no seu coração foi prosperidade, eu não sei. O meu Cristo, ele viveu de doações. Ele andou no que não era dele. Ele comeu em local que não era a casa dele. Tudo emprestado. Tudo bem. Mas você... Eu não estou dizendo... É diferente. Eu não estou dizendo que a prosperidade não existe. Eu estou dizendo que fazer uma teologia onde Deus religou o mundo
Deus reconciliou o mundo e o homem ao outro homem. Isso é uma teologia. É a teologia da cruz. Deus religa o mundo e com o homem. Quando eu tiro isso e coloco ali um carro, uma casa, uma empresa, isso é muito estranho para mim, gente. Eu não consigo conceber um Deus capitalista. E mais, um Deus que, ao contrário de Jesus, tendo com que comer e tendo com que vestir, tenhamos por satisfeitos. Bem diferente. Agora, só que vem de domínio. A teologia de domínio é difícil para eu entender, de eu, Alessandro, entender, porque Satanás apresentou a teologia de domínio para Jesus. Na tentação de Jesus é registrado que Satanás apresenta todos os reinos do mundo e diz: isso tudo me foi dado e eu dou a quem eu quiser. Olha o que Satanás diz. Mas tudo então te darei se prostrado me adorares. E a adoração do diabo, meu irmão, não é preciso fazer um altar, colocar uma imagem, não. Adorar ao diabo, não amar ao seu próximo. Adorar ao diabo, ir contra as palavras de Jesus. Adorar o diabo, não ter em conta o arrependimento, nem a humildade como valores. Então eu queria hoje deixar para nós aquilo que Jesus encerra o Sermão da Montanha. Ele diz que todo aquele, no capítulo 7, verso 24 até o verso 27, 24 a 27 do capítulo 7 de Mateus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aquele que ouve é comparado ao que constrói casa. Aquele que ouve vai construir uma casa. Se praticar o que Jesus falou, vai construir uma casa sobre a rocha. Vão vir tudo contra ela e ela vai continuar lá, porque ela tem fundamento. Aquele que construiu sobre areia também construiu. E ele diz que ele ouviu, mas não praticou. As palavras de Jesus, então, não são para ele o mais importante, mas ele edificou. E não tem como você não ver uma casa. A casa subiu, a casa está lá, está todo mundo vendo. E talvez a casa do que construiu na areia possa ser uma casa até maior, mais bonita, do que a casa que construiu sobre a rocha. Mas depois que vem a tempestade e os problemas, a casa na areia cai. E aí, mais importante, uma casa pequena, de pé, do que um palácio em ruínas. Que nós possamos ouvir as palavras de Jesus e guardar e praticar as palavras de Jesus. Que Deus nos abençoe.